boa noite, feliz sábado. Que bom estar com vocês esta noite, caros internautas, caros amigos aqui do programa Lição Interativa. Esse momento especial que temos todas as semanas, logo no início do Santo Sábado, onde temos o privilégio de pegarmos as nossas lições da Escola Sabatina, estudarmos esses ensinamentos tão maravilhosos e preciosos que ao longo de cada semana recebemos. E hoje nós estamos aí praticamente não, fechando, né, uma série de estudos, de lições que vieram falando sobre a mordomia. Começamos esses estudos ainda lá no mês de julho e fomos estudando lição após lição, tivemos um trimestre depois, mas este trimestre que agora está se encerrando. Lições maravilhosas, muito importantes, que o Senhor enviou a todos nós. Só temos que agradecer ao nosso Pai Celestial pelo privilégio que tivemos de estudar por 6 meses essas lições sobre mordomos nesses últimos dias. Que Deus continue nos abençoando, nos dando mais interesse no estudo da Sua Palavra. Na próxima semana já estaremos estudando uma nova lição, é um novo trimestre, será um novo tema. E Deus com certeza continuará falando aos nossos corações. Mas antes de passarmos ao momento de estudo da lição, quero trazer a você alguns recadinhos. O primeiro deles é que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos nossa programação normal da Escola Sabatina, depois o culto divino. Mas na parte da tarde, a partir das 18 horas e 30 minutos, nós teremos um culto de gratidão da virada de ano, onde o pastor Marcelo estará dirigindo este culto e teremos um momento muito especial onde você poderá participar na nossa programação. Então você vai digitar ali a sua mensagem de gratidão no chat e essa mensagem de gratidão poderá ser lida então na nossa transmissão, certo? Então você precisa acompanhar esse culto que terá lugar no final deste sábado a partir das 18 horas e 30 minutos, que será o culto da virada de ano aqui da TV Conectados com Deus. Quero também lembrar vocês que às quartas-feiras nós temos realizado uma série de cultos falando sobre jornada de fé. Já trouxemos a experiência de 2 grandes personagens da história bíblica. O primeiro deles, Jacó, e nesta semana que está se findando, nós trouxemos também a história de Ana, esta que foi uma mulher que, enfim, é um exemplo de oração, de fé que encontramos na palavra de Deus, onde podemos também aprender diversos ensinamentos da sua experiência. E na próxima semana daremos continuidade apresentando a história do patriarca Jó e as experiências, enfim, as lições que temos da sua vida, especialmente ligadas à fé e à oração. E você é convidado para estar acompanhando estes cultos que temos trazido para você, caro internauta aqui do Conectados com Deus. Bom, esses são os recados que nós temos para o momento. Agora nós teremos um louvor e na sequência estarei apresentando aqueles que estarão interagindo conosco no programa desta noite. Hoje é o dia do Senhor, dia santo e de louvor, que nos faz relembrar da criação. Neste dia quero descansar dos pesares do viver e ao Senhor quero adorar que o santo sábado nos deu. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do
ficou para o homem se lembrar da criação. A semana já passou, quão ansioso eu estou e feliz. Quero adorar que o Santo Sábado chegou, Santo Sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do seu amor. Santo Sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do seu amor. Louvado seja o Senhor por esse maravilhoso hino que nos leva à mente exatamente para as horas sagradas do Santo Sábado. Este e outros clipes musicais você encontra no canal Conectados Music. E temos trazido sempre clipes, hinos maravilhosos e você tem toda essa coleção, então, no nosso canal. Bem, queridos, chegou o momento de nós conhecermos aqueles que estarão interagindo conosco esta noite. Tenho o prazer de estar recebendo aqui uma comitiva da Assomate. Um é de lá e outro é daqui, mas é de lá também. Já vamos explicar tudo isso, né? Seja bem-vindo, pastor Washington. Olá, feliz sábado, irmã Luzilei. Quero cumprimentar a todos que estão aí ligados nesse programa reformista, que é a lição interativa, né? Faz parte da vida dos reformistas. Quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos irmãos da Assomate, do Mato Grosso, né? De todas as igrejas, de Confresa até Água Boa, Peixoto de Azevedo, Alta Floresta, Sinop e também Cáceres, né? Lá os irmãos em Cáceres não perdem uma lição interativa, estão sempre ligadinhos. Queremos mandar um abraço a todos os nossos irmãos de Mato Grosso, que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. E hoje tenho o prazer de falar daqui e tenho certeza que a audiência em Mato Grosso será total. Opa, louvado seja Deus. Irmão Washington, pastor, ele é o presidente da Associação Mato Grossense, né? Agora apenas o estado do Mato Grosso. Anteriormente, a Associação Mato Grossense englobava Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Agora, com a nova atualização, né, o estado do Mato Grosso se tornou uma associação, bem como Mato Grosso do Sul se tornou uma outra associação que tem por nome Assomate. Mas que Deus seja louvado que esses trabalhos se expandam, né? São territórios muito vastos. O irmão Washington mencionou ali o nome de algumas cidades onde temos igrejas, mas tu conseguiria estimar mais ou menos quantos quilômetros dá da igreja mais ao sul até a igreja que está mais ao norte? Sim, irmão Luzilei, o Mato Grosso é um vasto estado brasileiro, né? Para nós ali de Cuiabá, uma das igrejas mais longe é a igreja de Confresa. Fica mais ou menos 1.100 quilômetros de Cuiabá, ao oeste, né? E ao norte nós temos Peixoto de Azevedo, 900 quilômetros, Sinop, Alta Floresta, dá mais ou menos 900 também, e Sinop dá 500 quilômetros. Antes de Sinop nós temos a cidade de Sorriso, onde temos um grupo ali bem animado. Quero aproveitar e mandar um abraço ao irmão Jorge, à irmã Bela, a irmandade toda aí de Sorriso, irmão Cirlei e os demais. Depois, mais próximo ao sul, nós temos Rondonópolis. Estamos com uma igreja em fase de acabamento.
Lá nós temos o irmão Éder, que é o dirigente daquela igreja, irmão Catarino também, são assíduos conectados, né, na lição interativa. O nosso abraço vai a eles também, a todos os irmãos de Rondonópolis. 250 quilômetros. Depois temos Cáceres, 250, e Tangará da Serra, que é um grupo também muito animado, que faz parte ali da Grande Cuiabá no atendimento pastoral. Muito bem, então é sempre a quilometragem é de centenas de quilômetros, né? É um vasto campo, mas que Deus possa abençoar o desenvolvimento da sua obra naquele grande estado, assim como nesse grande Brasil, né? E aqui temos aquele que eu mencionei, que é de lá, mas também é daqui, que é o irmão Jackson, missionário que trabalha aqui na sede da União Sul Brasileira, conhecido de vocês, já tem sempre participado conosco aqui no programa Lição Interativa ou nas demais programações da TV Conectados com Deus, mas que exerce uma responsabilidade junto à Associação Mato Grossense. É o diretor financeiro lá da associação, trabalhando à distância. Seja bem-vindo, irmão Jackson. Muito obrigado, Luzilei. Boa noite a todos, um feliz sábado também. Quero dizer que é sempre um prazer estar aqui e poder compartilhar, né, esses momentos preciosos da lição da Escola Sabatina que nós estudamos aqui na lição interativa, né? Quero mandar um grande abraço também aos irmãos de Mato Grosso e estender esse abraço a todos os irmãos que estão conectados conosco em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos uma lição muito produtiva, né, no estudo dessa noite aqui. Muito bem, obrigado, irmão Jackson. Nesse instante nós vamos pedir a bênção de Deus para o estudo que faremos na sequência. Vou pedir ao irmão Jackson que faça essa primeira prece. Santo Deus, querido e amado Pai que estás nos céus, te damos graças, Senhor, pelo teu imenso amor e cuidado, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado porque até que tu tens nos guardado. E nessa oportunidade em que estamos nas horas do teu santo sábado, peço a ti que estenda as tuas bênçãos sobre cada família, cada lar que está conectado conosco através desse canal para estudarmos juntos a lição dessa noite. Peço ao Pai que nos dê a instrução do teu Santo Espírito e que nos conduza ao entendimento para que possamos extrair o melhor dessa lição e colocar em prática na nossa vida para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa nossos pecados e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando à última lição do ano de 2022. Também a última lição deste trimestre, a última lição desta série sobre mordomos nos últimos dias, que daí não é apenas esse trimestre, mas esses 2 últimos trimestres, onde diversos aspectos da nossa mordomia foram abordados. E aprendemos lições maravilhosas que nos tocam em diversas, ou no todo da nossa vida, né? Eu ia mencionar diversas partes, mas daria a entender que existe algum ponto da nossa vida que a lição não tocou. Não, a lição tocou em todos os aspectos da nossa vida. Falou da nossa vida cotidiana, no círculo doméstico, no círculo social onde estamos, no trabalho, na escola, a forma como nós lidamos ou usamos o tempo que o Senhor nos dá, a forma como nós usamos e lidamos com os talentos, com as capacidades, com os dons que o Senhor nos concede. Nós vimos a questão da saúde, foi abordada também em algumas lições. E, finalmente, as últimas lições vêm falando do aspecto financeiro, no que diz respeito especialmente nas contribuições que nós devemos participar, ou através das nossas contribuições nós participamos da obra de pregação do Evangelho, através do dízimo, através das primícias, através das ofertas. E a lição de hoje, a lição que vamos estudar esta noite, vem falando sobre a obra, ou aliás, a nossa última oportunidade. O que devemos fazer?
E aqui nós vamos encontrar alguns aspectos de última oportunidade, né? No que diz respeito à vida comum do cotidiano, o preparo que nós precisamos fazer, tendo em vista o que pode vir a acontecer às nossas vidas, como também os eventos do contexto geral, pois bem entendemos que estamos chegando na reta final da história deste mundo, da história de pecado deste mundo. Então vamos, através dessa lição, entender o que Deus tem a falar a nós esta noite. O verso do Evangelho de João, capítulo 9, 4, diz-nos assim: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E a inspiração ainda nos diz: estamos nos aproximando do fim da história desta terra e devemos fazer avançar os diferentes departamentos da obra de Deus com muito mais sacrifício próprio do que o que tem sido praticado. Vamos deixar os comentários desses textos mais para frente na lição, quando eles vão aparecer então no decorrer do estudo. Vamos ao primeiro tópico. Antes que a vida acabe. Primeira pergunta vai para nosso irmão Washington. A quais realidades estamos todos sujeitos? E o que isso deveria nos fazer considerar, independente de sermos jovens ou idosos, saudáveis ou doentes? Interessante, irmão Luzilei, que a nossa lição, ela está falando a nossa última oportunidade, né? E aqui fala, antes que a vida acabe. O que nós devemos ter em mente? Todos estamos sujeitos à morte. Devemos servir ao Senhor enquanto estamos vivos e devemos ter a certeza de que um dia vamos morrer. Mas, Moluzilei, eu vou um pouquinho mais além, que não é só a morte. Depois da morte nós temos que enfrentar o juízo. Agora, a pergunta para refletirmos é: como está a nossa preparação? Será que o que nós temos ou o que Deus tem nos dado está à disposição do tesouro celestial? Porque essa lição vem trazendo para nós uma reflexão profunda, né? Para que serve o ouro e a prata se nós não temos vida para desfrutar dela, né? E eu visitei uma igreja nossa que fica bem no extremo norte de Mato Grosso, que é uma região de garimpo, sabe, Luzilei? Lá tem muito ouro. E uma vez eu conversando com um irmão lá, ele falou de tanto ouro que eu fui dormir e fiquei impressionado. Eu acordei, sonhei achando ouro. E fiquei triste quando eu acordei porque não tinha ouro. Era só sonho. Era só um sonho. E naquele momento me veio um pensamento, né, que nós temos que nos preparar, né, para, se um dia morrermos, né, ressuscitarmos para enfrentarmos o juízo com uma consciência tranquila e ter a certeza que no céu nós não vamos precisar andar atrás do ouro, né? Nós vamos pisar sobre o ouro, vamos andar em ruas de ouros, né? Essa é a promessa que Deus tem para nós. Então devemos ter em mente que estamos sujeitos à morte, mas não é só a morte, temos que enfrentar o juízo, devemos ter um preparo todo especial, a fim de que possamos ser encontrado como um fiel dispendiceiro nos tesouros celestiais. Muito bem. É interessante essa questão de viver, mas sempre consciente do juízo, né? Porque às vezes o próprio Salomão, declarando aos jovens, disse assim: jovem, você pode seguir os caminhos do seu coração, você pode fazer o que você quiser, mas jamais se esqueça que um dia tudo isso será trazido a juízo, né? E essa consciência de que tudo virá a juízo, ela nos ajuda a estar mais alertas constantemente, né? Precisamos vigiar, né? Porque a morte, ela é traiçoeira, ela pode nos levar a qualquer momento. E é importante que nós, se nós tivermos isso em mente, o preparo adequado, né? Para que não sejamos pegos de surpresa. Às vezes eu sempre falo que não é difícil encarar a morte, né? Nós podemos viver sem Deus a vida toda, mas é muito triste morrer sem Ele.
Exatamente. Muito bem, então precisa haver um preparo, né? Aqui na nota já começa a mencionar algo do preparo, mas vamos deixar para a pergunta seguinte, onde de fato vai explorar mais este preparo no que diz respeito à parte econômica da família. Então vamos a esta pergunta B. Ao planejar um testamento, o que devemos ter em mente, irmão Jackson? Então, é interessante que a pergunta ela traz uma ocasião que nos faz refletir a respeito dessa necessidade de estarmos preparados. Então, quando Deus ele encaminhou ao rei Ezequias a notícia de que ele haveria de morrer, ele estava muito doente, né? E Deus agora enviou o profeta Isaías para levar a ele essa notícia de que ele iria morrer. Mas veja o cuidado de Deus, o cuidado que Deus ele requeria também do seu servo, era que ele ordenasse agora todas as questões, enquanto ele ainda estava vivo, para que então, quando ele viesse a descansar, não ficasse qualquer pendência. Né? Então, tudo deveria estar ordenado, tudo deveria estar organizado. Então, nas palavras que foram dirigidas a ele, o Senhor diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então nós ouvimos na pergunta anterior que todos nós haveremos de enfrentar a realidade da morte um dia. Então, enquanto estamos vivos, nós precisamos manter o cuidado de ter todas as questões bem ordenadas, né? Tanto dentro do nosso lar, na questão da convivência, do relacionamento, mas também Deus ele quer que nós tenhamos cuidado e dispensemos atenção às questões financeiras também, para que não ocorra que ao haver, né, um falecimento do chefe da casa, né, do chefe da família, ou do provedor, da provedora, venha agora a família passar por qualquer tipo de dificuldade financeira, porque não houve um cuidado especial em ordenar as questões financeiras, né? E também não podemos deixar de mencionar que nessa ordenação, nessas questões de organização, não podemos também deixar de fora aquilo que é de Deus, né? Isso é muito importante. Vamos comentar mais a respeito disso à frente, né? Mas isso também está incluído nessa responsabilidade que Deus nos coloca, nos alerta a respeito dela, de colocar nossa casa em ordem, de manter a nossa casa em ordem. Isso. Então, por isso o tópico fala, né, antes que a vida acabe. Isso é algo que se faz antes. Muitas vezes, por um descuido, conforme mencionou o irmão Jackson, às vezes por um descuido, e a nota aqui menciona, a nota da pergunta anterior menciona também, às vezes a pessoa não manteve as coisas em ordem, daí quando vem a faltar, vem a falecer, ficam dívidas para a viúva, ficam uma série de problemas a serem resolvidos pelos filhos, e às vezes pesando de tal forma que a família às vezes vem até a passar necessidades por conta da situação que se instaura. Então, isso faz parte da organização que o cristão deve ter no que diz respeito à especialmente à questão financeira. Precisa colocar as coisas em ordens, como disse o profeta ali a Ezequias, né? Isaías disse a Ezequias. Ezequias estava adoentado, o Senhor disse a Isaías: vai lá e tem uma mensagem para ele. E a mensagem para o rei que estava doente era: coloque a sua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Então, ele ainda recebeu esse aviso, né? Mas nós recebemos esse aviso? Dificilmente. Então, nós precisamos manter as coisas em ordens para que, chegando o dia, a hora de descansar, então, não passemos aos nossos entes queridos ali dificuldades por conta de um descuido, de um desleixo nosso. Mas ainda temos mais alguns pontos a aprofundar sobre isso, e é o que nós vamos ver neste próximo tópico. Preparação para o fim. Pergunta A. Visto que milhares de reais se perdem porque as pessoas
morrem sem deixar um testamento legal. A que necessidade os crentes devem se atentar? Irmão Washington. Eu costumo dizer, irmão Luzirley, quando visito irmãos de idade avançada, né, eu costumo orientá-los a fazer um testamento. E o mais interessante, eu estava falando com a minha mãe hoje pela manhã, que às vezes as pessoas têm medo de fazer testamento. Porque eles falam, se vou fazer, já estou perto de morrer. E interessante que a Pena Inspirada diz que o testamento não antecipa a morte nem um ano e nem também atrasa, né? Retarda. A partir do momento que deu a hora, todos nós somos sujeitos à morte, não é assim que diz a Bíblia? Então é importante que fazemos testamento, é importante que nós, ao fazer o testamento, a inspiração bíblica diz que nós devemos ter fidelidade. Cada um deve se encontrar fiel, né? E essa parte do testamento, né, quando a gente vai fazer o testamento, a gente faz o testamento, né, coloca ali os filhos que você quer deixar alguma coisa, mas devemos ter em mente a causa de Deus também, né? Eu contei aqui há pouco para os irmãos a experiência de um irmão nosso lá em Mato Grosso. Eu não vou mencionar o nome dele, mas eu acredito que grande parte da família está ligadinho aí conosco na lição interativa. Mas ele é um irmão que tem muitas terras e ele dividiu as terras, né, destinou a parte dos filhos. E ele me contou um dia com gratidão, irmão, eu já estou no fim da jornada e já estou preparando as coisas. E eu perguntei para ele, eu falei, irmão, e a igreja? O irmão deixou algo para os filhos e para a igreja? O que o irmão pensou em deixar para a igreja? E ele olhou assim para mim assustado e disse, mas a igreja... Eu falei, a igreja, irmão, faz parte da família, né? E ele, com grande satisfação no coração, ele disse, irmão, então eu vou doar uma parte da terra para a igreja também, né? E assim, irmão Luzirley, muitos dos nossos irmãos, quando são orientados a fazer, eles fazem, né? Quando são orientados, eles fazem. E é muito importante, porque a palavra de Deus diz, né, em 1 Coríntios, né, que tudo que se requer do dispenseiro é a fidelidade, é que se encontre fiel. E eu acredito que quando nós nos preparamos para isso, né, a própria nota aqui da lição diz que pode-se evitar o desperdício de muito dinheiro. No meu ministério, irmão Luzirley, eu já acompanhei pessoas que descansam em Cristo e às vezes não faz esse preparo adequado. E aí dá um trabalho danado, né? A gente precisa ir atrás de advogado para ver negócio de pensão, às vezes até mesmo problema de herança, né, entre os filhos. Às vezes a gente é chamado também para conciliar alguma coisa, né? Alguns acham que não foi leal a partilha, né? Mas essas coisas tudo poderão ser evitadas se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, a fidelidade, né? Muitas coisas podem ser evitadas quando a gente programa e faz a coisa corretamente, como diz a palavra de Deus, né? E quero dizer aos nossos irmãos, nós temos aí muitos irmãos idosos também que estão conectados conosco, né? Que não tenham medo, ore ao Senhor, não tenham medo, façam a partilha, façam o seu inventário tranquilo, deixa registrado num cartório, faz as coisas como mandam a lei, que não vai ter dor de cabeça para ninguém. Quando você descansar, tudo está no devido lugar. Inclusive, às vezes alguém fica pensando, mas a igreja está interessada nisso. Não é a igreja interessada neste assunto. Porque quando não existe essa organização, primeiramente, as maiores dificuldades elas acontecem no seio da família, com os herdeiros. Sim. É muito recorrente a história de herdeiro ficar brigando um com o outro, porque a coisa não foi organizada de uma forma correta. Então, irmão Luzirley, não sei se o irmão se lembra da irmã Teresa, lá de Maringá, né? Era uma irmã idosa
e quando trabalhamos em Maringá, nós visitávamos bastante ela. E conversando com ela, conscientizando ela, ela sentiu o desejo, ela falou, irmão, eu quero dar a minha casa para a igreja, para a pregação do Evangelho. Porque quando eu morrer, a casa não vai me servir mais. E é muito bonito isso, a pessoa pode ir lá fazer usos e frutos, né? Enquanto a pessoa for viva, a casa é dela. O dia que ela descansar, a igreja só vai tomar posse disso o dia que ela descansar. Né? A casa não vai mais servir para ela, mas pode ser útil para a pregação do Evangelho, pode ser útil para o avançamento da causa. Né? Então é importante que nós passamos a olhar as coisas por um outro prisma. Né? Exatamente. E como disse o verso, né, que requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. E a fidelidade, ela também envolve, né, esse quesito. Agora, irmão Jackson, vivendo ou morrendo, pergunta B, o que Deus espera que lembremos? Quando nós lemos os versículos de Romanos capítulo 14, versículo 8 e o versículo 12, nós podemos destacar aqui duas coisas que nunca devem sair da nossa mente. Sempre devemos estar atentos e nos lembrar. Né? A primeira é que nós somos do Senhor. Então, tudo que nós temos, tudo aquilo que nós desfrutamos, tudo que você imaginar, imagine qualquer coisa, saiba que isso é do Senhor. O seu corpo, a sua vida, a sua força, os seus recursos, tudo é dele. Foi Deus quem te deu, foi Deus que proporcionou a você o privilégio de estar desfrutando desse recurso. E Deus também proporciona a você o privilégio de estar vivo. Então, tudo é do Senhor. Somos do Senhor. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que é destacada aqui no versículo 12 de Romanos, capítulo 14, é que nós haveremos de prestar contas de nós mesmos perante Deus. Então, nós somos mordomos. O mordomo é aquela pessoa que é responsável pela administração de recursos de alguém. E esse recurso não é dela. O que ela tem não é dela. Tudo que nós temos é de Deus, como eu já falei. Então, um dia nós seremos chamados diante de Deus para prestar contas de nós mesmos, daquilo que nós fizemos, das oportunidades que nós desperdiçamos, dos recursos que nós gastamos, onde nós aplicamos o nosso intelecto, onde aplicamos a nossa força, onde aplicamos o nosso tempo. Então, tudo isso nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Então, não podemos esquecer disso. Somos de Deus e um dia haveremos de prestar contas diante de Deus por tudo isso que Ele nos dá. Então, não nos é entregue, o tudo não nos é entregue para o uso conforme bem entendemos, né? Isso. Verdade. Podemos até usar da forma como bem entendemos, mas haveremos de prestar contas. E essa prestação de contas não é em base do que eu achei, do que eu achava que era certo, mas é em base do código moral de Deus. Então, ao refletir sobre isso tudo, precisamos voltar ao que disse Salomão, né? Podemos usar as coisas do jeito que bem entendemos. E aqui no que diz respeito às questões financeiras, né? Podemos simplesmente deixar para que os herdeiros briguem entre eles, ou podemos fazer uma divisão de tal forma que Deus é esquecido, mas nunca devemos nos esquecer. Até disso, havemos de prestar contas diante de Deus. A obra final. Pergunta A. Qual é nosso dever nesses últimos dias e como podemos receber a chuva serôdia ou o refrigério? Interessante essa pergunta, né, irmão Luzilei? Fala de um preparo, né? Qual é o nosso dever nesses últimos dias? Eu entendi que é uma preparação, devemos nos preparar, pois a vinda do Senhor está muito próxima, né? E de que forma nós podemos nos preparar?
A lição aqui fala do refrigério, né? Da chuva serôdia. Chuva quer dizer bênçãos, né? Uhum. Refrigério é algo tranquilo, né? Então, o nosso dever nesses últimos dias é nos preparar para a vinda do Senhor. Queridos, a vinda do Senhor está muito próxima, né? Está próxima os eventos, o maior evento que a Terra vai poder assistir vai ser a volta de Jesus, está muito próxima. E como nós devemos nos preparar para isso? Interessante que o texto de Atos fala de um arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Nós vivemos no dia da expiação, aonde devemos confessar nossas faltas, nossos pecados deverão ser confessados, abandonados, e assim nós alcançaremos o refrigério, né? Alcançaremos tranquilidade, paz de espírito, um coração tranquilo, né? E esse é um dos nossos deveres agora nesses últimos dias. E o mais interessante em tudo isso, irmãos, é que nós não devemos deixar que o egoísmo ocupe lugar em nosso coração, não devemos deixar que os bens materiais, né, interfira na nossa preparação para o céu, não devemos deixar que os nossos recursos interfiram na nossa preparação para o céu, né? O que o irmão Jackson falou com muita propriedade, tudo que nós temos ou que somos, né, é de Deus, né? Agora, podemos pensar, por que uns têm bastante e outros não têm nada? Né? Será que não é o critério chamado egoísmo? Talvez eu sou um tanto egoísta porque não tenho nada. Ou talvez outro é egoísta porque tem bastante, né? Então, o apelo que Deus faz aos nossos corações através dessa lição maravilhosa é que nós devemos nos preparar, porque a volta de Jesus está muito próximo. Não devemos deixar que nada interfira na nossa preparação para o céu, que nada interfira no nosso arrependimento dos nossos pecados, na nossa confissão, a fim de que possamos alcançar o verdadeiro refrigério e termos uma tranquilidade de espírito. E se assim o fizermos, para nós tanto faz viver ou morrer, é a mesma coisa, porque nós estamos focados na glória futura. Amém. E que realmente seja isso, né? Tanto faz uma coisa ou outra, como disse Paulo, né? Mas se o nosso foco de fato está na salvação, tudo será para a glória de Deus. Eu queria só enfatizar uns detalhes mencionados na nota aqui sobre ainda a questão de ser participante ali ser participante ou de receber a chuva serôdia, que é um processo, é algo que acontece e nós nos tornamos participantes de um trabalho mundial. E existem duas frases que dizem assim, que o grande derramamento do Espírito Santo de Deus, daí pula um pouquinho, não virá até que, daí mais à frente, saiba por experiência o que significa ser cooperador de Deus. Então, o Espírito Santo será derramado sobre aqueles que sabem por experiência o que é cooperar com Deus. E o que é cooperar com Deus? O que é isso de ser cooperador da causa de Deus? É através da pregação do Evangelho, é através do investimento de recursos. Eu até diria, irmão Luzirley, que o cooperar com Deus chama fidelidade. Uhum. Quem tem muito, coopera bastante, né? Sim. Quem tem pouco, deixa de cooperar porque tem pouco? Não. Não, ele pode cooperar com pouco, né? Quando Deus nos convida a fazer parte da sua obra, quando Deus nos convida a ser acionistas de sua obra, investidor de sua obra, ele não determina valor, ele determina fidelidade, né? Se você tem pouco, colabore com pouco que você tem. Participará do refrigério, né?
E nós, a igreja, vai passar por uma dimensão especial quando todos for e ter essa visão de colaborar, de ajudar, né? A igreja vai ser agraciada com o Espírito Santo e nós vamos concluir a obra com todo o poder e autoridade que Deus há de derramar sobre a igreja. Exatamente, porque nessa fidelidade pesa exatamente a questão do amor à alma também, né? Que se revela daí através do trabalho, através do empenho de recursos e tudo mais. Eu achei muito pesado um ponto da nota quando mencionou aqui que muitos têm manifestado um espírito de egoísmo que poderia ser expresso em palavras, nas palavras de Caim. Por acaso sou eu o guardador da alma daquele que está perecendo, 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 perecendo? Quando de fato, como fiéis, trazendo aqui o ponto que o irmão Washington frisou, importante, como fiéis servos de Deus, temos sim responsabilidade pelos pecadores que estão perecendo à nossa volta. São nossos irmãos, né? São. Alguém porque Cristo derramou seu sangue também, se nós fomos alcançados, por que não nos desgastar para alcançar os outros, né? Exatamente. Agora vamos à pergunta B desse terceiro tópico. Qual deve ser a mais alta prioridade em nossa mente hoje, como indivíduos e também como igreja organizada? Irmão Jackson. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui uma linha de raciocínio para respondermos essa pergunta. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 fala a respeito de guardar o mandamento. Quem guarda o mandamento não experimentará mal nenhum. Então, o que esse versículo quer falar? Fala a respeito de vivermos em conformidade com o projeto de Deus, com o propósito de Deus. Então, quando nós vivemos em conformidade com aquilo que Deus estabeleceu para a nossa felicidade, então nós estamos guardados, né? Guardando os mandamentos e ao mesmo tempo guardados do mal. Então, uma vez que nós estamos inseridos nesse trabalho, nesse plano que Deus estabeleceu, nós entendemos o que está no versículo 4 de João capítulo 9, onde fala que o que nós devemos fazer, façamos-lo o mais breve possível, enquanto é dia, porque a noite vem e quando a noite chegar, não se pode mais realizar obra alguma. Então, se nós estamos inseridos nesse projeto de Deus, nos dedicarmos, nos entregarmos para fazer a obra de Deus, vivendo em conformidade com o plano de Deus, nós agora temos também a disposição de trabalhar, de fazer aquilo que Deus requer de nós em tempo hábil, fazer o mais breve possível, não perder tempo. E a nota ela vem ainda complementando esse raciocínio e fala a respeito da questão dos recursos financeiros também. Então, uma vez que nós agora nos entregamos para a obra, estamos agora empenhados no trabalho, nós agora colocamos à disposição de Deus os nossos recursos. E no momento certo, nós vamos entender que Deus ele está pedindo para nós, né, que nós agora entreguemos tudo para Ele. Haverá um momento na história da Terra, nós não sabemos quando haverá de ocorrer, mas nós entendemos pelas profecias e pelos sinais que estão ocorrendo que esse momento está muito próximo, que aquilo que nós temos, os nossos bens, eles não nos servirão mais. Haverá um dia em que as chamas que vão destruir as obras do mal, o pecado, também haverá de destruir tudo aquilo que foi angariado, todo aquele recurso que foi guardado aqui nesse mundo. E quando esse dia chegar, de que nos servirá os recursos que nós temos? Então, existe um momento e nós devemos orar a Deus e pedir a Deus que nos apresente o momento certo, que nós devemos nos desprender dos bens materiais, nos desprender dos recursos e aplicá-los na causa de Deus para que essa obra ela cresça, para que essa obra ela progrida e agora o Evangelho seja pregado a mais pessoas o mais breve possível, porque nós estamos empenhados em
lutar contra o tempo, trabalhar enquanto é dia, e essa obra agora ela vai alcançar o seu propósito. E o nosso recurso, aquilo que nós temos, será também uma ferramenta na mão de Deus para que alcancemos esse objetivo. E por fim, ao final da nota fala a respeito dos recursos que estarão a salvo. Então, à medida em que nós aplicamos o nosso tempo, a nossa força, o nosso intelecto, os nossos recursos no progresso da obra de Deus, ao mesmo tempo nós estamos guardando esses recursos, guardando recursos, né? Não esses, mas guardando recursos lá no céu, onde nunca se acaba, onde esses recursos nunca vão se acabar. Então, no início da nota fala, o Salvador nos declara, né? Vendei o que tendes, dai esmolas e fazei para vós bolsas que não envelhecem, tesouro nos céus que nunca se acabe. Está em Lucas capítulo 12, versículo 33. Então veja que no projeto de Deus existe uma linha de raciocínio. E se nós nos deixarmos ser usados por Deus através do Espírito Santo, por fim nós vamos alcançar o maior propósito da nossa vida, que é a salvação eterna, que é as mansões celestiais. Vamos desfrutar dos recursos que nós guardamos lá no céu. E esses recursos nunca vão se acabar. Então nós percebemos que existe um desafio muito grande, né, que é a pregação do Evangelho a todo mundo. O Evangelho, nós sabemos que ele é oferecido gratuitamente a toda a humanidade, a todas as pessoas. Nós já o recebemos de uma forma gratuita em Cristo Jesus. No entanto, o levar o Evangelho requer meios, né? E agora, se nós acreditamos de fato que essa obra ela é mundial e precisa alcançar os lugares mais distantes e diversos desse planeta, ela só se dará se de fato nos colocarmos nisso, né? Investindo nos nossos recursos para salvar outras pessoas. E como bem mencionou o nosso irmão, ao investir os recursos nesta causa, investimos recursos no tesouro celestial. Vamos para o penúltimo tópico da lição, preparação prática. Irmão Washington, por que Cristo ainda não voltou? E como podemos evitar a perda de todos os nossos recursos no cumprimento da profecia que está prestes a ocorrer? Interessante, irmão, que Cristo ainda não voltou porque Ele é misericordioso. Ele não tem prazer que as pessoas se percam sem o conhecimento da verdade. Agora, é interessante nós sabermos que um dia o nosso ouro, a nossa prata, será como lixo, não terá valor algum. O que eu acho mais fantástico no plano da salvação é que se você tem uma casa, Deus não pede para você vender a tua casa e viver de aluguel e pôr os seus recursos no caixa da igreja para evangelização. Deus é sábio e deu inteligência para nós usarmos também para o avanço da causa. Agora, é importante nós pensarmos o que nós estamos fazendo para alertar os nossos irmãos, os nossos amigos a respeito da volta de Jesus. O que devemos fazer para dizer para as pessoas por que Jesus não veio ainda, né? E às vezes nós gastamos parte do nosso dinheiro com coisas tão inúteis, né? E às vezes a gente vê aí a nossa casa publicadora com literaturas diversas, né? E devemos separar parte do nosso recurso para investir na obra missionária. Comprar lá 2.000 folhetos, 3.000 folhetos, distribuir aos nossos vizinhos, mostrar para os nossos vizinhos que Cristo está para voltar e que eles também precisam ser alcançados, né? É interessante, esses dias eu fui visitar um irmão ali na Várzea Grande, na Grande Cuiabá, e ele disse para mim assim: pastor, ainda tem aquele livrinho Paz Interior, aquele de bolso? Eu falei: tem, irmão. Ele disse assim: eu queria uns 300, irmão. Eu falei: mas o que o irmão vai fazer com tudo isso?
Ele disse, eu vou distribuir para as pessoas, mostrar para as pessoas que Cristo está voltando. E eu fiquei impressionado com a atitude daquele irmão. Eu liguei para o irmão Jacques, falei, irmão Jacques, eu preciso aí de livros para colocar na mão dos irmãos, porque eles querem fazer o trabalho. Então, é importante, irmãos, nós analisarmos por que Jesus não veio ainda. E eu digo com exatidão, ele não veio ainda por misericórdia. Quem sabe ele está esperando por mim, está esperando por você, levar um choque de realidade, para podermos alertar os nossos irmãos, nossos amigos, né? Aquelas pessoas que Deus derramou o seu sangue, o sangue do seu Filho, e a fim de alcançarmos essas pessoas, infelizmente hoje o dinheiro responde por todas as coisas. E Deus pede que nós colocamos parte do nosso suor no empenho dessa magna obra, a fim de que ela possa ser concluída. De fato, precisamos nos envolver com isso, né? Até porque se nós retemos o recurso, vai chegar um tempo que o recurso não vai ter servir qualquer para nada. serventia, né? Aquilo que tivermos nos será tirado, será utilizado para outras finalidades, de repente até contrárias ao nosso próprio interesse, né? Então precisamos estar alertas para esse ponto. E investir hoje, né? O irmão Washington mencionou aqui da literatura. É algo que realmente tem aberto portas, tem alcançado pessoas com quem nós não temos um contato assim mais próximo, através de literatura que é distribuída de porta em porta, ou literatura que é distribuída em semáforos ou em praças públicas, enfim. São diversas formas que nós podemos usar para a distribuição dessa literatura, folhetos, livros e assim por diante. O ano que vem nós teremos, no mês de agosto, novamente uma outra campanha, onde teremos um material que vai falar sobre ansiedade, emoções, questões ligadas à saúde da mente, que terá, assim, tentaremos, né, buscaremos, as uniões estão trabalhando para isso, que de repente tenhamos aí centenas de milhares novamente de literaturas sendo distribuídas. E o quanto você vai investir nessa causa? De repente você está separando aí recursos para comprar alguma coisa que às vezes você usa um pouquinho. Às vezes até inútil, né, irmão Luzilei? Às vezes, eu costumo dizer que às vezes a gente investe em coisas que às vezes são inúteis ou às vezes são até contrárias ao nosso próprio crescimento espiritual. Não promove o nosso crescimento espiritual, muito pelo contrário, nos desvia disso, através de determinadas atividades e lazeres que às vezes nós buscamos, enfim. E investimos recursos naquilo, daí quando chega, vamos lá comprar 100 revistas, R$50, não, mas é muito dinheiro para isso. E aí nós nos esquivamos, ou às vezes na assinatura da lição, né? Não, olha, pagar, eu não me recordo quanto é que foi. R$89 no combo. R$89 para receber a lição, para receber semana de oração, as revistas Observador da Verdade, ainda a meditação diária, etc. É muito dinheiro. Mas aí dá uma saída, um passeio, gasta 100, Uma pizza 200. gasta R$100, né? Pois é. Às vezes lição para as crianças. Irmãos, nós estamos mencionando isso porque são coisas que nós notamos ao visitar igrejas, ao visitar os nossos irmãos. É o feedback que nós recebemos. Às vezes a criança não tem uma lição para ir para a escolinha. Mas por que não tem lição? É muito caro. Às vezes o adulto não tem a lição ou, enfim, não tem uma Bíblia, o inário e tal, porque é tudo muito caro. Para Deus as coisas são caras. Para o nosso lazer, para a nossa satisfação própria, para a satisfação do nosso egoísmo, do nosso ego, daí todo o dinheiro nos endividamos, fazemos o que for para podermos manter ou alcançar aquilo. Percebe que existe um erro na prioridade? Quando a nossa prioridade atinge isso que a lição está apresentando aqui, as coisas acontecem. Nós somos abençoados, a causa de Deus é abençoada. Mas quando a nossa prioridade não é essa, nós, infelizmente, estamos vagueando para um outro destino. Mas que possamos nos aproveitar da misericórdia de Deus, uma das causas pelas quais Cristo ainda não voltou.
Vamos nos aproveitar isso, confessar nossos pecados, nos arrepender, nos envolver com essa causa tão nobre que é a da pregação do Evangelho. Vamos à pergunta B deste tópico. Irmão Jackson, o que Cristo promete a todos os que, mediante fiel sacrifício, estão seriamente se preparando para o seu retorno? O mundo, ele está percebendo que algo assombroso está para acontecer. Todos têm essa sensação. Pessoas simples, pessoas de muito conhecimento, chefes de Estado, chefes militares, todos estão sentindo que algo assombroso está para acontecer. Tanto que existem empresas e pessoas que estão se especializando em guardar provisões para quando esse evento ocorrer. Alguns acreditam que é uma guerra nuclear, outros acreditam que é uma fome extrema que haverá sobre a Terra. Então as pessoas estão procurando se prevenir de alguma forma, providenciando construções de abrigos subterrâneos e assim por diante. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar muitas pessoas dando orientações como essa. A Bíblia de fato fala que algo assombroso está para acontecer. Nós vemos na descrição de Isaías, capítulo 33, versículos de 14 a 17, que haverá algo acontecerá, algo que surpreenderá, algo assombroso que surpreenderá os moradores da terra. Agora, aqueles que estão de uma maneira séria se preparando para o retorno de Cristo, porque na verdade isso que está incomodando a humanidade é justamente os eventos que estão anunciando que Jesus está às portas. E quando Jesus voltar, muitos serão pegos de surpresa. Antes, porém, da volta de Jesus, haverá um tempo que a nota ela nos esclarece chamando tempo de angústia, onde os fiéis seguidores de Jesus serão perseguidos, serão buscados, caçados como se caça uma presa. Mas a promessa de Deus para os seus fiéis seguidores que estão seriamente se preparando para esse momento é que eles estarão em segurança. Então, o versículo fala que o versículo de Isaías 33, de 14 a 17, fala desse momento em que os habitantes da terra, eles contemplarão um fogo consumidor, contemplarão as labaredas eternas, mas existirá um povo que estará agora seguro, caminhando por entre esses acontecimentos. E o versículo de Isaías fala que esse povo é aquele que anda em justiça, aquele que fala com retidão e traz uma série de características desse povo. E no final fala que o seu refúgio será as fortalezas dos rochedos, o seu pão lhe será dado e a sua água será certa. Então essa é a garantia que Deus dá para mim e para você. Esse momento que está aterrorizando previamente as pessoas ao redor do mundo, ele de fato é real. Esse momento vai acontecer. A questão é que nós precisamos saber se quando esse momento chegar, nós estaremos no grupo daqueles que estarão vagueando de um lado para o outro buscando abrigo e se sentirão cada vez mais desamparados e desabrigados, ou estaremos no grupo daqueles que estarão guardados, seguros ao lado de Jesus. O povo que não passará necessidade de água, não passará necessidade de pão, porque o Deus que nós servimos é um Deus que tem poder suficiente para preparar para nós uma mesa no deserto e que pode nos alimentar, como ele alimentou homens no passado, a exemplo de Elias, que foi alimentado pelos corvos. Então, o que nós precisamos fazer é estar nos preparando seriamente para esse dia. E aqueles que assim fizeram
fizerem, né, certamente receberão esse cuidado especial. Certamente. Muito bem. Vamos ao último tópico da lição, um investimento com um grande retorno. Pergunta A. Onde fica o melhor investimento disponível agora e por quê, irmão Washington? Observe o seguinte, irmãos, a palavra de Deus diz que onde está o nosso tesouro, ali está o quê? O nosso coração. E o melhor lugar para se investir neste momento, eu diria com precisão, que é na conclusão da obra. A nota dessa pergunta ela é tão importante que ela nos aconselha a investir numa estrutura para que as pessoas possam conhecer o que é a verdade, né? E a estrutura está aqui, né, irmão Luzirley? Nós estamos aqui dentro dessa estrutura hoje, né? A TV Conectados é um canal de bênção para muitas pessoas. É uma estrutura que tem levado o conhecimento da verdade a muitas pessoas. E às vezes passa por dificuldades financeiras, talvez por falta da nossa ajuda. E a pergunta diz que nós devemos investir. O melhor lugar para se investir hoje é na pregação do Evangelho. Aquilo que eu disse antes, hoje, infelizmente, o dinheiro responde por tudo. Hoje, se nós não tivermos dinheiro, nós não podemos viajar para pregar o Evangelho, né? O irmão Luzilei perguntou aqui, no começo da lição, o grande estado brasileiro que nós atendemos é uma dimensão geográfica enorme. As despesas são altas para visitar as igrejas, para levar o Evangelho. Os nossos missionários se desdobram viajando de norte a sul do estado. E, infelizmente, o dinheiro responde por tudo. Se nós não tivermos ofertas para investir na pregação do Evangelho, né, hoje o dinheiro responde por tudo. Essa estrutura hoje da TV Conectados, isso aqui custa dinheiro. E se nós, como membros disperseiros de Deus, não investir parte do nosso recurso, a obra não vai avançar. Então é importante, queridos irmãos e amigos, que eu e você se empenhe na pregação do Evangelho. É importante que nós investimos a nossa saúde, o nosso tempo, o nosso talento, parte do nosso recurso para que a obra possa avançar. E a Bíblia é clara quando ela diz, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o nosso coração está na conclusão da obra, na pregação do Evangelho, por que não colocar o nosso tesouro também, parte dos nossos recursos, a fim de que a obra possa avançar? Mas para que isso aconteça, é necessário despojarmos do egoísmo, né? Despojarmos de algumas coisas que às vezes são supérfluos, né? Eu, quando criança, os meus pais me ensinaram muito, irmão Luzirley, a respeito daquele cofrinho da renúncia. Eu acho que os teus pais devem ter te ensinado também, né? Aquela vontade de tomar um sorvete, pegava a moedinha e guardava num lugarzinho à parte. E no sábado a gente levava aquilo para a igreja com satisfação. Por quê? Porque era a nossa renúncia, era a nossa vontade de participar. E eu acredito que nós hoje, né, como filhos e filhas de Deus, jovens de Deus, crianças de Deus, povo de Deus, nos unir as nossas forças, um pouquinho de cada um, a obra pode chegar longe. Amém. E vai sim, com a graça de Deus. E vamos à pergunta B. O que o Senhor declarará no fim dos tempos? E qual será o rico galardão de todos os que fazem um concerto com sacrifício? Irmão Jackson. Haverá um momento em que o nosso Deus ele se manifestará. E o versículo de Salmos, capítulo 50, versículo de 3 a 5, diz que nessa ocasião em que ele se manifestar ao mundo, adiante dele virá um fogo que consumirá, um fogo que virá trazendo grande tormenta. Porém, nessa ocasião também, do alto ele chamará dos céus os seus filhos.
Então, nessa ocasião, haverá uma grande congregação, né? O povo de Deus agora ele será chamado de todas as partes do mundo. Aqueles que estavam descansando até essa ocasião, descansando no pó da terra, os falecidos, serão agora também chamados, ouvirão essa voz, e serão chamados do pó da terra e se levantarão para recepcionar o nosso Deus. E aqueles que fizeram concertos com sacrifícios com Deus farão parte desse grupo. Então, o irmão Washington comentou agora há pouco a respeito da infância dele, falou do cofre da renúncia. Então, a renúncia é um sacrifício que nós fazemos. E nós, adultos, as crianças, os jovens, eles também são chamados para fazer um concerto com Deus com sacrifício. E esse sacrifício requer a renúncia de muitas coisas. Mas podemos ter a certeza que se nós fizermos a nossa parte, renunciarmos aquilo que Deus quer que nós renunciemos, apliquemos os nossos recursos na causa de Deus, como Ele nos orienta nessa lição, certamente nós ouviremos a voz de Deus nos chamando para essa grande confraternização. E qual será o rico galardão que nós receberemos nessa ocasião? Na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no versículo 15, de 51 a 58, ele fala a respeito de um mistério. Um mistério porque nós não sabemos como Deus vai operar esse milagre, mas nós sabemos que Ele o fará. E nessa ocasião, todos nós seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. O galardão que nós receberemos será a imortalidade, será a incorruptibilidade. O galardão que Deus quer dar para mim e para você é termos o privilégio de nos encontrar com o nosso Senhor nos ares. Na ocasião da sua vinda, nós sermos agora chamados vitoriosos. Uma vez que a morte foi tragada pela vitória, agora nós poderemos contemplar face a face aquele que morreu por nós e fez por nós a maior renúncia, fez por nós o maior sacrifício. Nada do que Jesus pede para você, Ele deixou de fazer. A renúncia que Ele pede que você faça, que eu faça, não é nada comparada à renúncia que Ele fez um dia, quando deixou as mansões celestiais e veio a essa terra morrer por nós, entregando a sua vida naquela cruz. Então, o galardão que Deus tem preparado para nós é um galardão que nós não temos a mínima condição de imaginar, o privilégio. Somente naquele momento nós poderemos agora sentir o prazer de nos encontrar com o Senhor e morar eternamente com Ele. Mas eu quero dizer, acrescentar aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, que você tem um papel especial, uma obra especial, um lugar exclusivo para você desempenhar nessa causa. Talvez você não tenha condições de trabalhar como os missionários trabalham na pregação do Evangelho, mas você tem a oportunidade de aplicar recursos. E veja o que a nota fala. Eu quero ler esse trecho da nota para que nós todos possamos sair motivados essa noite do estudo dessa lição. Há um galardão tanto para os obreiros sinceros e altruístas que assumem o trabalho neste campo, quanto para os que contribuem voluntariamente com recursos a fim de sustentá-los. Tanto aos que se dedicam ao serviço ativo no campo, quanto os que contribuem com recursos para custear esses obreiros compartilharão a recompensa dos fiéis. Então não se preocupe, se você não tem a possibilidade de trabalhar como os obreiros fazem, como os pastores, os ministros, mas você tem o privilégio
de dar suporte ao trabalho deles, de custear o trabalho deles. E se você assim fizer, certamente a sua recompensa não será menor que a dos outros. Você terá a grata satisfação também de desfrutar do mesmo galardão que obreiros, pastores, ministros, entrando na cidade santa e estando para sempre com o Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado por essas palavras, irmão Jackson, pois aí nós entendemos que temos ainda uma oportunidade, né? O título da lição de hoje foi Nossa Última Oportunidade, mas neste última oportunidade nós percebemos que temos uma oportunidade. Talvez em vista de tudo que nós estudamos ao longo desses 2 trimestres, nós fazemos um retrospecto e vamos perceber que temos falhado em muitos pontos. Mas Deus ainda nos dá a oportunidade. Se você está aqui hoje, se você está acompanhando essa transmissão, é porque Deus te está dando uma oportunidade. Mas lembre-se, talvez seja a última oportunidade. Então não vamos deixar para depois tomar as decisões e atitudes necessárias para o tempo de hoje. Que Deus nos abençoe e que possamos trabalhar por amor a Cristo em face do que Ele já fez em nosso lugar. Mas não apenas isso. Também, tendo em vista o galardão, as promessas que esta lição apresentou aí no seu final. Deus nos abençoe e nos ajude a viver de acordo com o que o Senhor deseja para cada um de nós. Amém? Amém. Bem, queridos, chegou o momento de nós nos apresentarmos a Deus em oração, agradecendo por essa lição que acabamos de estudar. Mas antes quero ressaltar, enfatizar pedidos de oração que têm chegado, de orações que têm chegado até nós, de forma muito especial por algumas das nossas crianças que têm passado por situações bastante delicadas, inclusive sendo hospitalizadas, passando dias, semanas na UTI. O Senhor sabe e conhece as dores tanto dessas pequenas crianças, como também as dores dos pais, daqueles que são mais próximos. É muito dolorido ter um filho, uma filha, numa situação assim de completa fragilidade. Vamos nos lembrar deles em nossas orações. Vamos nos lembrar também de nossos irmãos idosos. Vamos nos lembrar daqueles que estão enlutados. Vamos nos lembrar daqueles que estão no leito de enfermidade de forma geral. Vamos nos lembrar de todos aqueles que têm pedido as nossas orações. Então, nesse instante, nós vamos nos colocar de joelhos e o pastor Washington estará dirigindo esta última prece. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tu nos tem conduzido de estarmos aqui participando nesta noite, nas horas do sábado, desta lição tão importante. E queremos te pedir, Senhor, que reaviva em nosso coração a chama da esperança do teu Evangelho, para que nós possamos nos desprender de todo o egoísmo, de tudo aquilo que não visa com a tua santidade, e que possamos, Senhor, nos colocar ao teu altar, a fim de que possamos dar o nosso melhor para que a obra seja concluída. Amém. Queremos também, Senhor, te pedir em favor dos pedidos de oração que têm chegado aqui neste lugar. Queira, Senhor, ser com os enfermos, queira afofar o leito da dor, para que eles possam ter suas dores amenizadas. E se for da tua vontade, Senhor, restabeleça a saúde, para que o teu nome seja exaltado entre nós. Queiras também abençoar os nossos idosos, especialmente os que se encontram enfermos, ou as famílias que atravessaram pelo luto, que tu possa confortar o coração de cada uma delas. Queira, Senhor, nos conduzir no restante deste sábado, um sábado feliz em tua companhia, que nós possamos desfrutar-nos das bênçãos sabáticas e também nos preparar para encontrar contigo. Perdoe os nossos pecados, dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, quero agradecer ao Washington por ter aceito o convite, ter estado conosco essa noite, participando do programa Lição Interativa. Muito obrigado, irmão Luzilei. Eu que agradeço o convite e tive a participação de ter o irmão Jackson aqui do nosso lado hoje, né?
irmão Jackson já visitou algumas igrejas de Mato Grosso e será o nosso orador do nosso congresso de carnaval, né? A nossa irmandade do interior que estiver presente lá terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Agradeço muito o convite, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Muito obrigado, que Deus também abençoe seu ministério, tanto seu como também da sua família. Muito obrigado, irmão Jackson, mais uma vez por ter aceitado o convite, ter estado conosco. É sempre uma satisfação tê-lo conosco. Eu que agradeço o convite, Luzilei, e me coloco à disposição, né? Sempre que precisar, estamos aí à disposição para colaborar da melhor maneira possível para que a pregação do Evangelho alcance, né, o propósito, né? Amém. Muito obrigado. E eu quero agradecer de todo o coração os nossos irmãos que estiveram acompanhando conosco os programas Lição Interativa ao longo do ano 2022. Foi muito bom estar com vocês, aprendemos lições maravilhosas da Palavra de Deus, lições que realmente tocaram profundamente o nosso ser e, às vezes, profundamente as nossas feridas também, mas isso é necessário. O Senhor conhece as nossas necessidades e através disto que muitas vezes nos despertamos para necessidades, para situações que precisam ser mudadas na nossa trajetória, na nossa caminhada com Deus. Então quero agradecer profundamente a todos vocês e quero também agradecer aqueles que já têm ajudado esse ministério do Conectados com Deus. Graças a Deus nós conseguimos chegar ao final do ano. Mas o ano de 2023 será um ano de grandes desafios e tenho certeza que viveremos um mês de cada vez e pela fé. Ainda o que nós temos de perspectiva pela frente é enxergar o final do próximo mês e olha lá. Mas eu tenho certeza que Deus há de nos suprir mês a mês as nossas necessidades e Deus já tem trabalhado no coração de muitos irmãos que já têm já participado com as suas contribuições. E você é convidado para estar conosco também, fazendo a sua contribuição, a sua oferta. Lembre-se desse ministério. Por aqui, a pregação do Evangelho tem acontecido, tem alcançado milhares de pessoas todos os dias. Então, contamos com a sua ajuda, você é participante disso também. Se você quer saber mais sobre este projeto, formas de doar, você pode acessar o nosso site, somostodosconectados.com. Acessando o nosso site, você tem informações, tem uma série de detalhes que apresentamos ali, as formas pelas quais você pode contribuir, inclusive através do sistema de contribuição regular mensal, onde você pode cadastrar ali o seu cartão de crédito, selecionar uma contribuição de R$ 25, R$ 50, R$ 100 ou qualquer outro valor. Isso vai cair no seu cartão de uma forma sistemática e nos ajuda, pelo menos, a antever um pouco as rendas através dos meses que temos pela frente, ok? Muito obrigado desde já, que o Senhor nos abençoe e aguardamos você amanhã a partir das 9 horas, quando teremos a Escola Sabatina e também o Culto Divino aqui na TV Conectados com Deus. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.